Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí de revisão. Agora vai ser uma revisão do índice. Hoje eu fiz aí um trade bem legal aí no dólar, tá? E a gente teve aí um trade também no índice, beleza? Eu vou aqui mostrar para vocês a ideia. Hoje foi um dia que a gente começou bem parecido, tanto com o índice quanto com o dólar. Eu fiz uma postagem hoje na comunidade de uma consolidação de um retângulo que a gente fez, que a gente desenhou, e que a gente esperava uma saída disso, tanto no índice quanto no dólar. E o trade foi bem parecido nos dois. E aí vai ser até bacana como reforço aí pra galera, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pro YouTube entender que o vídeo tem relevância e divulgar pra mais pessoas, beleza? Deixa seus comentários aí pra gente também e vamos que vamos. A gente teve essa postagem aqui hoje na comunidade lá e a gente teve aqui, tá vendo? Pra vocês visualizarem aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui foi o retângulo que a gente desenhou no dólar e aqui foi o rangezinho que a gente tava desenhado aqui no índice, beleza? E a gente abriu hoje com essa ideia aí. Então eu coloquei esse estudozinho aí e aí começamos o dia com essa ideia. O vídeo anterior a gente fez, eu já fiz o vídeo também da revisão do dólar, e aí agora eu tô fazendo do índice. Quem viu o primeiro vídeo, se você não viu o vídeo anterior, que foi da análise do dólar, dá uma olhadinha lá para você entender como que foi parecido, beleza? A gente estava aqui inicialmente, ó, dentro desse range, então a gente estava aqui, ó, com esse rangezinho traçado, tá vendo aqui, ó, dia 21/7, às 9 horas da manhã. Então a gente estava com esse range aqui traçado. Mesmo rangezinho que a gente estava traçado, tá vendo? E aí o índice abriu com esse candlezinho aqui, ó. Esse candle aqui. Inicialmente a gente tem o quê? Um candle dentro de um range, beleza? Ah, Eduardo, mas olha aqui. Um candle que tem uma sombra inferior grande. A gente poderia ter feito uma entrada de compra aqui. Então poderia fazer aqui uma entrada, ó. Rompendo aqui esse topo, com stop aqui embaixo? Poderia, claro que poderia. Tá? Ele também estaria rompendo aqui, ó, essa regiãozinha aqui de topo. Mas a gente teve aqui uma outra ideia. A gente teve a ideia do range. O que seria isso? A ideia do range seria o preço trabalhando aqui nessa região, a gente está evitando operar. Então veio puxando, veio puxando, veio puxando. E a gente está com esse range andando para o lado. Aqui ele tentou fazer um rompimento do range, tá vendo? Ó? Mas foi logo empurrado para baixo, por aí vai. Beleza? Então, beleza. E aí foi andando. Aí a gente começou a ver esse movimento. Bom, de repente, agora ele pode fazer aqui o quê? Um pivô de rompimento do fundo. Ó. Acontece muito isso com as figuras. Quando a figura tenta romper um topo e não consegue, muitas vezes ela vai lá e rompe o fundo. Beleza? Então, seria aí um pivô de pré-rompimento. Tá, uma possibilidade. Mas feio, né? Cheio de paviozinho e tal. De qualquer maneira, ele não veio buscar aqui essa ideia e a gente continuou visualizando. Aqui a gente teve até aqui uma ideia, ó, de um possível fundo duplo. Ó, esse candlezinho aqui fazendo esse fundo duplo para ir buscar lá a máxima de novo, tá? Mas a gente também não entrou nisso. Beleza. Aqui aconteceu o rompimento, tá? Então aqui ele fez o rompimento do range. Beleza. Só que ele fez o rompimento do range. Aí a gente começou a visualizar o quê? Então ele fez o rompimento do range. Eu preciso agora de um pullbackzinho para entrar. Ele fez esse candle bonito, tá com volume. E aí, ou eu poderia fazer aqui o rompimento desse topo. E aí o stop viria para cá para esse fundo. Também poderia. Tudo mais, né? Beleza. E aí, de qualquer forma, o que ele fez? Ele ficou aqui nessa consolidação. Como ele fez essa nova máxima aqui, o que eu comecei a visualizar aqui, ó? Eu comecei a buscar essas retrações aqui, ó, beleza? E aí o que eu comecei a reparar? Quando ele fez essa primeira retração, ó, ele começou a fazer aqui, ele veio no 38,2, certo? Ele veio aqui no 38,2. No próximo candle, ele desceu direto, aí ele rompeu todas as retrações. Ou seja, em tese, esse fibo aqui, quando ele perde todas as retrações, esse fibo de retração ele é anulado, tá? Mas por que ele não foi anulado? Porque mesmo ele rompendo tudo, depois ele fez esse pavio aqui, ó, e ele fechou lá em cima, ó. Tá vendo? Então esse pavio aqui eu desconsiderei. É claro que eu entendo que existe uma volatilidade muito grande, tá? E que eu não poderia colocar um stop aqui. Eu teria que, se eu fizesse uma entrada aqui, eu teria que colocar o stop aqui embaixo, por causa do pavio, né? Beleza. E aí a gente consegue visualizar o quê? Ele tá fechando aqui acima, ó. Depois ele faz esse novo candle. Caramba, agora ele vem na região de 50%. Então ele tá fazendo pullback. Se a gente não visualizar aqui esse pavio de cima, tá? E esses pavios aqui embaixo, se a gente esquecer eles, o que a gente consegue visualizar aqui bonito? Impulso, correção no 50%, para poder talvez fazer esse movimento de alta. E aí seria o quê? Como o range, ele tá aqui, ó, deixa eu só ampliar ele para a gente visualizar bem ele, ó. Como a linha do range tá aqui, o que a gente está vendo aqui? Aquela ideia de pivô que rompe para cima, rompe para baixo e que pode romper para cima para poder dar entrada. Beleza? Então, show de bola. E aqui ele ficou, até que lá ele foi dando essa entrada. Então aqui a gente teve, ó, aqui a gente teve a entrada na superação dessa máxima, tá? O nosso stop estava aqui embaixo.
E como é que a gente projetou alvo para isso aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu projeto esse pivô, ou eu projeto o próprio range rompido, tá? O que a gente fez aqui? A gente fez a mesma ideia do que nós fizemos antes, ó. A gente projetou o range. Esse range aqui. Peguei aqui o range, projetei. Beleza? Beleza. E aí ele veio aqui e olha o que ele fez, cara. Faltando aqui 128 pontos para o alvo, ele começa essa correção, tá? Inicialmente, ó, eu teria esse range para projetar, ou eu poderia ter projetado o pivôzinho, tá vendo, ó, que também não teria sido, porque o alvo seria o mesmo inicialmente, tá? Eu poderia também ter projetado somente o risco, tá, para cima, e aí ele não teria ido também, porque seria 100% do risco, para poder ser pelo menos 1 para 1. Então, a gente não tinha muito aqui opção, beleza? Então, beleza. Então, só para a gente lembrar, ó, aqui foi a entrada, aqui era o stop, e eu projetei esse range para cima, tá? E aqui seria o alvo do range, beleza? Beleza. Só para a gente visualizar aqui, ó. Aqui é meu stop, tá? Beleza. E essa barra vermelha é meu stop e aqui em cima é meu alvo. Beleza. E aí ele começou a fazer a correção dele. Até esse momento agora eu estava tranquilo. Por quê? Porque como a gente estava dentro desse range aqui, ó, se eu pensar em continuar puxando o range para o lado, o que esse cara poderia ter feito aqui? Poderia estar fazendo, né? Ele poderia ter feito um impulso, rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima. Beleza. Confirmou um pivô no rompimento. E agora ele poderia estar fazendo o que com esses movimentos aqui? Tá? Ele poderia estar fazendo um pullback no range para continuar a sua alta, certo? E o que a gente teria mais aqui também para a gente analisar? E tá, a média de 20, ela tá subindo aqui para o topo do range, ou seja, ele poderia estar fazendo um pullback tanto no range quanto na 20 para depois continuar a alta. Então, beleza, tranquilo, vamos continuar. Ele fez esse movimento aqui. E aí, repare bem, pessoal, ó, o range tá lá. O meu stop é esse cara aqui. O meu stop é esse cara aqui. Beleza? Mas agora eu já estou começando a ficar preocupado. Por quê? Porque o range já foi furado para baixo novamente. E aí eu tenho aqui essa região de pavio, eu tenho médias, enfim, para poder segurar aqui minha onda. E aí eu falei, bom, vamos ver agora. Já tá aqui, o stop técnico tá ali, vamos lá. Eu teria aqui uma possibilidade de uma realização parcial do range? Inicialmente não, tá? Por quê? Porque o alvo do range é esse alvo aqui, tá? O trade range é esse alvo. E foi a mesma projeção que a gente fez no dólar. Beleza? No último vídeo. Então, se você não viu o vídeo, dá um pulinho lá para você entender melhor. A gente também já fez esse trade em outros vídeos, beleza? Vou puxar para cá, que aí a gente consegue visualizar. Ele fez esse giftzinho aqui. Aí eu falei, beleza. Aqui pode ser agora a mínima para poder buscar uma ideia, né, de possível retorno, né? Aqui você tinha também aqui uma possibilidade, ó, de ser a última retração do Fibo também, enfim. Mas a gente poderia esperar um pouquinho mais. E aí ele veio no próximo candle, no candle seguinte, fez isso aqui, ó, me estopou. E esse aí foi o stop que eu tomei hoje no índice, tá? Então, só para a gente recapitular, ó, o alvo do range era aqui, ele fez aqui esse movimento aqui, que a gente fez a entrada nesse movimento, beleza? Aqui foi minha entrada, o rompimento aqui desse pavio, aqui nesse fundo foi o meu stop, beleza? E aí a gente fez o trade com o alvo do range aqui nesse topo, então beleza. Qual que era o risco? O nosso risco era de 357 pontos e o nosso alvo era de 414 pontos, tá? Então, se a gente colocasse aqui onde estava o stop, mais ou menos 400 pontos aqui de stop, tá? Esse foi o meu stop de hoje aí no índice. Tá? Então, pessoal, qual que é a ideia disso aí? A gente está mostrando também os stops, porque o mesmo trade que no vídeo anterior deu gain no dólar, o mesmo trade deu hoje o loss no índice. Então, não quer dizer que um método, uma técnica, um operacional, porque ele é eficiente, ele vai ser eficiente sempre. Não. O que você tem é um método que ele tem uma maior quantidade de vezes que ele tem uma taxa de acerto muito alta, então você tem aí um payoff bacana e vale a pena você operar essa estratégia. Agora, a questão é, vamos supor, tá? Eu não estou falando agora exato não, são suposições. Vamos dizer que cada 10 trades de range, a gente teria aí, exemplo, tá? Uma média de 3 loss para 7 gains. Então, se você tem uma gestão de risco que você aguenta tomar 3 stops para poder buscar os 7 gains, na média, né? Então você tá tranquilo. Agora, o problema é quando você entra e de repente esse único trade aqui já te quebra. Então esse único stop aqui já te trava o teu dia. Esse único stop aqui quebra a tua conta. Aí é perigoso, é complicado, tá? Então, esse trade para mim, ele é um trade que cabe dentro do meu gerenciamento de risco. Ele é um trade que me permite fazer um outro segundo trade se for necessário. Então é super tranquilo tomar esse stop.
beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Eu acho que é bacana aí também mostrar os stops para vocês, tá? E também agora uma análise do próprio índice. Eu também opero o índice, eu opero o dólar, mas eu prefiro muito mais o dólar. O dólar ele costuma ser muito mais técnico, ele respeita muito mais, mas em comparação também os stops do dólar normalmente machucam mais também. Então você tem que ter um gerenciamento de risco mais profissional, você tem que ter um gerenciamento de risco mais ajustado para você realmente não sofrer com os stops do dólar, que são um pouquinho mais alavancados, né? Essa é a nossa ideia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixe seus comentários, dá uma olhadinha na nossa comunidade aí para você ser membro do nosso canal e apoiar o nosso canal, beleza? E as novidades que a gente vai estar tendo, vai estar sempre sendo colocadas ali nessa área de membros, beleza? Até a próxima, muito sucesso para todos e vamos estudar, galera, não tem outro caminho. Só estudar, estudar, estudar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!